O Éden havia se calado. A voz de Deus, que antes ecoava entre as árvores, agora era apenas lembrança. Adão e Eva viviam fora do jardim, carregando o peso da queda e a saudade do paraíso que perderam. O solo, antes fértil e generoso, agora exigia suor e dor. A vida, antes eterna, agora caminhava sob a sombra da morte. Mas mesmo entre as cinzas do exílio, a promessa ainda vivia. Deus havia dito que da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E foi com esse fio de esperança que Eva concebeu seu primeiro filho. Quando Caim nasceu, ela sussurrou com lágrimas nos olhos: "Alcancei do Senhor um homem." Para Eva, Caim não era apenas um filho, era a promessa viva, o possível redentor, aquele que traria de volta a comunhão perdida com Deus. Mas a história do primeiro homem nascido fora do Éden não seria de glória, e sim de tragédia, porque às vezes o maior presente pode carregar em si a semente da dor. O tempo passou, e o ventre de Eva mais uma vez deu fruto. Nasceu Abel, um menino de olhar sereno e coração simples. Enquanto Caim herdava de seu pai o trabalho árduo da terra, Abel se tornava guardião dos rebanhos. Um pastor que via na vida dos animais o reflexo da criação de Deus. 2 irmãos, 2 destinos. Caim, o lavrador, moldava a terra com força, mas também com ressentimento. Cada gota de suor que caía sobre o solo amaldiçoado o lembrava da queda de seus pais e da ira divina. Abel, o pastor, via na natureza uma melodia sagrada. Seus dias eram guiados pela quietude dos vales, pelo canto do vento e pela confiança em Deus. Entre os dois crescia uma diferença silenciosa, não de sangue, mas de alma. Caim era o fruto do esforço humano, da força e da vontade de provar o próprio valor. Abel, o símbolo da entrega, da fé e da obediência. E enquanto o mundo começava a se expandir, o coração humano começava a se dividir. Um vivia pela obra de suas mãos, o outro pela graça do Criador. Ainda não havia sangue, mas a terra já sentia que em breve algo seria derramado sobre ela. Chegou o dia em que os 2 irmãos decidiram oferecer algo ao Senhor. Caim, com suas mãos calejadas e o rosto coberto de pó, colheu o fruto de seu trabalho. Ele reuniu grãos, frutos e ervas, o resultado de sua força e esforço. Abel, em silêncio, tomou o melhor de seu rebanho, o primogênito, o mais puro, o mais sem defeito. Colocou-o sobre a pedra e o ofereceu com o coração rendido. O céu observava, o vento cessou. Então, a presença de Deus se fez sentir. A fumaça do altar de Abel subiu reta ao firmamento, como se o próprio Criador a conduzisse com suas mãos. Mas a de Caim se dispersou pelo ar, pesada, densa, como se o céu a rejeitasse. Deus aceitou a oferta de Abel, mas a de Caim não encontrou o mesmo favor. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que qualquer palavra. Caim olhou para o altar, depois para o céu e finalmente para o irmão. Dentro dele, algo se partiu. O amor deu lugar à inveja. A admiração se transformou em ódio. E naquele instante, o primeiro veneno da humanidade foi derramado no coração do homem. Porque o que Caim não entendeu é que Deus nunca quis apenas o sacrifício das mãos, mas o sacrifício do coração. Caim não dormiu naquela noite. O fogo de seu altar ainda ardia, mas a fumaça havia se dispersado, como sua fé. Ele olhou para o céu, o mesmo céu que recebera a oferta de seu irmão, e sentiu algo dentro de si se quebrar. Por que Abel e não eu? A pergunta ecoava em sua mente, repetida 1000 vezes, até que o som da inveja se transformou em grito. O semblante de Caim caiu. Seu coração, antes apenas ferido, agora estava em chamas. Foi então que a voz de Deus o alcançou. Calma, firme, como o som de um trovão distante. Por que te iraste, Caim? E por que caiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. Mas se não procederes bem,
O pecado jaz à porta. O desejo dele será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O mundo ficou em silêncio. Era o último aviso. Mas o coração de Caim já estava cego pela raiva. O pecado esperava à porta como uma fera faminta. E Caim abriu. Cada passo que ele dava o levava mais longe da graça, mais perto do abismo. E ao amanhecer, o homem que um dia fora o orgulho de sua mãe se tornaria a marca da primeira tragédia da humanidade. O sol nasceu como em qualquer outro dia, mas naquela manhã algo no ar estava diferente. O vento parecia pesado, a terra silenciosa. Caim chamou seu irmão com um tom calmo, talvez calmo demais. Vamos ao campo, Abel. Abel sorriu, inocente, confiante, como quem nunca imaginaria o que o irmão guardava no coração. Os dois caminharam lado a lado, enquanto o orvalho ainda repousava sobre a relva. O campo era belo, flores, árvores, o som distante de um rio. Mas o coração de Caim era um deserto. O ciúme crescia dentro dele como um rugido contido. Ele lembrava o altar de Abel, a fumaça subindo reta ao céu, o olhar de aprovação de Deus. E então, o golpe. Um som seco, brutal. Abel caiu. Seus olhos, antes cheios de luz, agora fitavam o nada. O primeiro sangue humano manchou a terra. E o céu se calou. Caim ficou parado, ofegante, as mãos tremendo. O que ele havia feito? O eco da vida de Abel ainda pairava no ar quando a voz de Deus novamente o encontrou, mas desta vez não em advertência e sim em justiça. Caim, onde está teu irmão Abel? Caim tentou esconder o medo com palavras frias. Não sei, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Mas o silêncio de Deus pesou mais que qualquer resposta. Então veio a sentença. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Maldita é a terra por tua causa. Quando lavrares o solo, ele não te dará mais a sua força, e serás fugitivo e errante pelo mundo. Caim caiu de joelhos. O que começou como inveja se tornara maldição. O primeiro homem nascido havia se tornado o primeiro assassino. E assim, o solo do Éden, que antes florescia com vida, agora guardava o som do primeiro choro humano. O campo agora estava vazio, mas a terra ainda sussurrava. O sangue de Abel havia se misturado ao pó, e sua voz, a voz de um inocente, ecoava nas entranhas da criação. Caim andava sem rumo. Cada passo era um peso. O sol queimava sua pele, o vento gritava seu nome. Não havia mais descanso nem abrigo. O mundo parecia rejeitá-lo. E Deus, em sua justiça, colocou sobre ele uma marca, não como um castigo final, mas como proteção. A marca de Caim, não para matá-lo, mas para impedir que outros o fizessem. Era o selo de um homem condenado a viver, mas sem jamais pertencer. Expulso, Caim partiu para longe. A Bíblia o chama de errante, um fugitivo da própria consciência. O eco do sangue de Abel ainda clamava, não apenas por vingança, mas por justiça, por redenção. E naquele vazio, algo novo começou. O mundo seguiu seu curso, mas o coração do homem nunca mais seria o mesmo. O pecado havia plantado suas raízes, e onde antes havia comunhão, agora havia distância. O homem se espalhou pela terra, mas com ele se espalhou também a dor, a violência, o medo e o desejo secreto de voltar ao Éden, de ouvir de novo a voz suave de Deus ao cair da tarde. Mas o caminho estava fechado, e o sangue de Abel se tornaria um lembrete eterno de que a vida é sagrada e que cada coração humano carrega dentro de si o peso das escolhas feitas desde o princípio. O tempo passou. A terra, antes vazia, agora estava cheia de vozes, passos e cidades. Os filhos de Caim se multiplicaram, construíram altares, mas não para Deus. Erguendo torres, ergueram também o orgulho. E quanto mais longe iam,
mais o céu parecia distante. A marca de Caim não era mais apenas uma cicatriz, era uma herança invisível, transmitida no sangue, nas escolhas, nas guerras e nas ambições humanas. A dor do primeiro assassinato se tornara memória antiga, esquecida nos cânticos das gerações. Mas Deus ainda observava. Seus olhos percorriam a terra. Via os homens se corrompendo, as famílias se dividindo, a violência se espalhando como um rio sem fim. Ainda assim, no meio da escuridão, havia lampejos de fé. Homens e mulheres que, mesmo entre ruínas, ainda chamavam seu nome. E Deus ouvia. Porque o Criador nunca esquece os ecos daquilo que Ele mesmo formou. O mundo parecia caminhar para o abismo. Mas o coração de Deus ainda batia com esperança. Uma promessa silenciosa pairava sobre o tempo, que um dia a terra voltaria a ser habitada pela paz. Mas antes que isso acontecesse, o mundo precisaria enfrentar o peso do próprio pecado. O céu se preparava para agir. A história da humanidade estava prestes a cruzar o limite entre o amor e a justiça. A terra estava cheia, mas não de bondade. As cidades ecoavam com gritos de guerra, o sangue manchava o chão e a maldade se tornara o idioma da humanidade. Homens tomavam o que queriam, o poder era a nova religião e o medo, o novo Deus. A corrupção corria como um rio escuro, infiltrando-se em cada canto da criação. Os anjos olhavam em silêncio, incapazes de compreender a profundidade da queda. E Deus olhou para o mundo que criara com perfeição e viu que tudo havia se desfigurado. A maldade do homem se multiplicou sobre a terra. O coração divino se encheu de dor. Pela primeira vez, o Criador chorou. Chorou por Adão e Eva, por Abel, cujo sangue ainda clamava, e por Caim, que se perdera no vazio. Chorou pela inocência perdida, pelo amor rejeitado, pela beleza transformada em ruína. O silêncio do céu se rompeu em um sussurro. Destruirei o homem que criei. Mas mesmo na ira havia compaixão. Mesmo no juízo havia esperança. Pois entre as multidões corruptas, um homem ainda ouvia a voz de Deus. Seu nome era Noé. E sua fé seria a ponte entre a destruição e um novo começo. Porque antes de cada fim, Deus sempre prepara um recomeço. Quando o mundo mergulhou na escuridão, Deus procurou e encontrou um homem. Seu nome era Noé. Diferente de todos ao seu redor, Noé caminhava com Deus. Sua fé era sua fortaleza, sua obediência, um farol em meio ao caos. E então o Criador falou: constrói uma arca. O som da voz divina ecoou como trovão em meio ao silêncio da incredulidade. Uma arca para um dilúvio que ninguém acreditava que viria. O povo ria, chamavam Noé de louco, de sonhador, de homem fora de seu tempo. Mas ele não parou. Cada golpe de martelo era uma oração, cada tábua erguida, uma declaração de fé. Os anos passaram, e enquanto a madeira da arca ganhava forma, o mundo ao redor se perdia ainda mais. O pecado se tornara rotina, o sagrado motivo de zombaria. E Noé continuava, porque ele não construía apenas uma arca, ele construía esperança. Ele obedecia não por medo, mas por amor. Amor ao Deus que ainda falava, mesmo quando ninguém mais ouvia. Até que o dia chegou. As nuvens começaram a se mover de forma diferente. O vento mudou. O som do trovão ressoou pela primeira vez sobre uma humanidade que já não sabia temer. E Deus disse: é hora. Noé entrou na arca com sua família. Os animais vieram, 2 a 2, guiados pela mão invisível do Criador. Então a porta se fechou, e quando a primeira gota caiu sobre a terra, o mundo inteiro percebeu tarde demais que o aviso não era uma fábula. O céu havia decidido começar de novo. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem cessar. Os rios transbordaram,
Os mares engoliram as montanhas e o som do trovão se misturava ao choro da humanidade perdida. A arca flutuava sobre o abismo, o último refúgio em um mundo sepultado pelas próprias escolhas. Dentro dela, Noé e sua família oravam. O vento rugia lá fora, mas o coração deles estava firme, sustentado pela promessa que o próprio Deus fizera. Eu estarei contigo. Então, o tempo passou. As águas começaram a ceder e o silêncio tomou o lugar do caos. Quando a arca repousou sobre o Monte Ararat, o primeiro raio de sol rompeu as nuvens, iluminando um mundo lavado, mas também vazio. Noé saiu. Seus pés tocaram o solo úmido e frio. O mesmo solo que antes havia testemunhado a corrupção, agora se tornava símbolo de recomeço. Ele ergueu um altar e ali, com o coração quebrantado, ofereceu a Deus o primeiro sacrifício da nova terra. O aroma subiu aos céus, e Deus, ao senti-lo, fez uma promessa que ecoaria por toda a eternidade. Nunca mais destruirei a terra por causa do homem. E como sinal dessa aliança, o Criador desenhou no céu um arco de cores, o primeiro arco-íris, um lembrete de que, mesmo depois da tempestade mais violenta, há sempre um novo amanhecer. E naquele momento, o silêncio da terra foi quebrado por um som suave, o canto dos pássaros, o suspiro da vida recomeçando. O julgamento havia passado, o amor havia permanecido. Porque desde o princípio, Deus nunca quis o fim. Ele sempre quis a volta da humanidade ao seu coração. E assim, entre lágrimas e esperança, começou a segunda chance do mundo. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Verso e Vida. Aqui você vai descobrir como cada capítulo da Bíblia revela não apenas o passado, mas o amor eterno que ainda transforma o presente. E não perca o próximo episódio.